pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos. Eu sou muito prazer em estar com vocês novamente. Hoje vamos estudar ecologia, né? O tema ecologia é um tema bem legal, onde vamos falar dos fatores bióticos e dos fatores abióticos, tá certo? Então, mas vamos comentar um pouco primeiro sobre ecologia. O que seria ou o que é ecologia? Ecologia, pessoal, é a ciência que estuda os ecossistemas, tá certo? Em cada ecossistema, os seres vivos que encontramos estão adaptados à vida naquele ambiente. Ao estudar um ecossistema, os ecologistas ou ecólogos se preocupam com as relações que existem entre vários seres vivos ali presentes. Preocupam-se também com quê? Em verificar os fatores não vivos que influenciam as formas de vida de cada ser vivo que ali está presente, tá certo? E o crescimento da população humana tem provocado muitas agressões ao ambiente e a interferência do ser humano, tá certo? Sobre esses ecossistemas tem sido um dos objetos de estudo da ecologia. O que vem ajudando os ecossistemas, de certa forma, é justamente o que muitos biólogos têm feito para conscientizar, tá certo? Muitas pessoas de que a natureza não está a serviço do ser humano. A humanidade depende da natureza e não pode fazer dela o que bem entender, sem sofrer consequências disso que vem provocando, tá certo? Então, uma primeira coisa que nós queremos que vocês tenham, que vocês façam, é justamente isso, a consciência de que nós devemos cuidar da natureza. E, logicamente, na natureza, vocês podem observar nessa imagem que vocês estão vendo aí abaixo, que existem os fatores bióticos, né? Bio quer dizer vida, né? E esses fatores que têm vida, ou os seres vivos, eles estão em constante harmonia com o ambiente. Ou não, isso se houver provocações por parte principalmente do ser humano, tá certo? E os fatores abióticos que nós vamos estudar, tá certo? Vai envolver o quê? Por exemplo, né? Nós vamos envolver os fatores abióticos, está envolvido o que? A temperatura, a água, a luz, a pressão, os nutrientes, os sais, tá certo? Os fatores abióticos também, como a água, por exemplo, tá certo? São fatores que devem ser cuidados, porque se a água não for cuidada, a gente sabe que vai gerar uma poluição ou uma escassez, né? Deve ser cuidada, deve ser preservada, deve-se economizar a questão da água. Então, dentre os muitos fatores que existem, tá certo? Nós podemos falar sobre os fatores abióticos, vai envolver a questão da radiação solar, que é importantíssima para a fotossíntese, né, o processo que as plantas realizam para produzir o oxigênio, tá certo? Os fatores limitantes também vai envolver a questão de luz, que é importante. Se é um lugar escuro, não tem como ter vida, tá certo? Fica difícil a vida existir naquele ambiente. E também tem os fatores limitantes para que a vida deixe de existir, tá certo? Então, como por exemplo, o alimento, a salinidade, a pressão, a concentração. Então, por isso que o ser humano deve permanecer cuidando da natureza, tá certo? Porque se ele não cuidar, existem os fatores limitantes para que se mantenha vida, para que se exista vida naquele ambiente, tá certo? Então precisamos que estejamos atentos, tá certo, a esses fatores, né? E muitos desses fatores do nosso cuidado para com o meio ambiente, com cada ser vivo que ali exista, tá certo? Então, os seres bióticos são os seres que têm vida, tá certo? E os abióticos são aqueles que não têm mais vida, por exemplo, né? Um galho de árvore que cai, que deixa de ter vida, um peixe que morreu, passam a ser agora fatores abióticos que vão condicionar a existência ou não de determinada população, de determinada vida naquele determinado local. Por isso que cada um tem a sua importância, tá certo? No meio ambiente, no ecossistema. Ok? Um abraço. Qualquer dúvida vocês podem tirar no privado comigo, professor Cícero Silva.
tá certo? Então assista o vídeo, né? Clique no like e se inscreva também no nosso canal para nos motivar a estarmos sempre gravando vídeos que possa fazer com que vocês possam aprender cada dia mais. Um abraço a todos, fiquem com Deus.